E aí, pessoal, tudo beleza? Então vamos dar continuidade na nossa aula. Hoje a gente vai falar a respeito do princípio da superposição de ondas. Vem já trabalhando com ondas há alguns dias, né? E aqui nesse caso, a gente vai ter dois pulsos de onda. Um que vem da esquerda para a direita e um que vem da direita para a esquerda, tá? Então o que acontece nessa situação? Nessa situação ocorre a chamada superposição de ondas. O ponto no qual as ondas se encontram, elas se somam, tá? Como vocês podem ver nessa figura, ó. Você tem uma amplitude aqui e a onda resultante é a soma das duas amplitudes. E o mais interessante, que uma onda não destrói a outra, elas se superpõem a um aumento de amplitude e cada uma, ó, continua o seu trajeto como se nada tivesse acontecido, tá? Agora, a onda resultante nesse ponto aqui pode ser determinada, tá? Só que a gente tem um certo problema aí, porque o que que acontece? A expressão para uma onda já é um pouco complexa, porque entra lá uma função seno, tá? E aqui a gente vai ter a superposição, então a gente vai ter a soma da onda um mais a onda 2, tá? Então a gente vai ter a soma de duas funções seno, tá? Que a gente vai chamar de uma função y', tá? Então nessa situação, pessoal, a gente pode ter, né, alguns tipos de superposição, tá? Como as ondas em uma corda de violão, tá? Ó, se duas ondas senoidais de mesma amplitude, ó, e mesmo comprimento de onda se propagam em sentidos opostos ao longo de uma corda esticada, sua interferência mútua produz uma onda chamada ondas, onda estacionária, tá? Essa onda é exatamente a onda produzida numa corda de violão, porque a onda vai se propagando, bate de um lado e volta com a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda. Aí isso faz ocorrer regiões de diferentes acontecimentos. Ó, olha primeiro aqui a figura A e a figura B. Perceba que a figura A e a figura B, ó, uma onda está viajando num sentido e a outra no outro. Só que elas estão exatamente em fase, ó. Perceba que a amplitude das duas se somou nesse ponto. Aqui a amplitude está desse lado, também se somou. Houve um aumento na amplitude. Agora aqui, ó, elas estão em oposição de fase, ó. Uma está aqui em cima e a outra está aqui embaixo, tá? Então o que acontece? Elas se anulam, ó, nesse ponto. Perceba que aqui novamente embaixo e aqui em cima. E elas vão se anular e vai desaparecer. Novamente aqui, ó, estão agora em fase novamente. Então a amplitude se soma, tá? Aqui outra vez e aqui outra vez e vai mudando o comportamento. Então, uma característica marcante de uma onda resultante é que existem lugares do ponto da corda que a gente vai chamar de nós, que são esses pontos onde a corda não está vibrando, tá? E no ponto médio entre os nós estão os chamados antinós, que a gente chama de ventre, que é essa região aqui, tá? Então essas regiões são regiões de ventres, onde a amplitude da onda resultante é máxima e ondas com essa configuração são chamadas de onda estacionária, porque a forma de uma onda não se move para a direita ou para a esquerda, é como se ela ficasse paradinha, estacionária mesmo, formando um ventre, tá? Agora aqui vem a parte matemática que vocês adoram. Se eu somar a onda y1, que é ym seno de kx menos ômega 2, mais a onda 2, olha só, que é exatamente a mesma expressão matemática, o que que mudou?
uma está indo para a direita e uma está indo para a esquerda, então os sinais são trocados. Essa aqui está indo para a direita, o sinal é negativo normal. E essa aqui está voltando, então aqui ficou positivo, certo? Então eu somo as duas. Y' é YM seno de kx menos ômega t, mais YM seno de kx mais ômega t. Tá? Olha a expressão resultante. Lembra que eu falei que se tornava um pouquinho mais complexo por causa disso? Agora, aqui eu tenho seno de A mais um seno de B, porque isso aqui, ó, pode ser chamado de um A, e isso aqui pode ser chamado de um B, esse termo. Então, eu posso escrever que seno de alfa mais seno de beta, propriedade trigonométrica, é 2 seno de meio de alfa mais beta, cosseno de meio de alfa menos beta. E dessa forma, a gente pode simplificar a expressão e escrever dessa forma. E olha só na onda resultante o que a gente tem, então. Que o y' é 2yn m seno de kx, aonde esse termo agora vai representar o termo de amplitude, como está descrito aqui, e esse termo ômega-t, cosseno de ômega-t, é o termo oscilatório. Então, é essa expressão que serve quando a gente tem ondas de mesma amplitude e viajando em sentidos opostos, ou seja, ondas estacionárias em uma corda. Tá? E com isso, a gente pode pegar e verificar o que acontece com a amplitude, verificar os pontos no qual a gente vai ter oscilação de cada elemento da corda e aonde a gente vai ter amplitude nula. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Como esse é o termo de amplitude, ó, quem governa é o seno de kx, porque isso aqui é constante. Então, a gente vai verificar onde o seno de kx é máximo e aonde o seno de kx é mínimo. Então, a amplitude é nula para valores que fornecem seno de kx igual a zero. Quando que seno de alguma coisa é zero? Tá? Se vocês lembrarem, é seno de zero, né? Seno de π, seno de 2π, seno de 3π e assim por diante. Então, eu posso escrever kx igual a nπ, onde o n tem que ser um inteiro. Toda vez que o kx for igual a um nπ e o n for um inteiro, isso aqui vai dar zero. Tá? Seno de kx vai ser zero. Então, eu posso isolar o x. O x vai ficar, então, n lambda sobre 2, porque eu substituí, no lugar do k, 2π sobre lambda. Tá? Então, o k aqui ó, é 2π sobre lambda vezes x igual a nπ. Cancela o π, o lambda passa multiplicando, né? E eu fico com x igual a n lambda sobre 2, que é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Nesse ponto vão se formar os nós, ou seja, onde a corda não vai estar vibrando, tá? Agora os ventres. Os ventres vão ser quando o módulo de seno de kx for igual a 1, que é o ponto de máximo, tá? Então, isso acontece quando o kx for igual a meio de π, 3 meios de π, 5 meios de π e assim por diante. Então, eu posso escrever que kx é igual a n mais meio de π, porque perceba que agora eu colocando dessa forma aqui, ó, eu posso colocar n igual a 0, vai dar meio de π. N igual a 1 vai dar 3 meios, n igual a 2, 5 meios, e assim sucessivamente. Então, a gente tem a formação dos ventres. Tá? E daqui eu posso tirar o x também. Tá? Substituindo o k por 2π sobre lambda e reordenando a equação, a gente chega que x é igual a n mais meio de lambda sobre 2 para n igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E a gente tem aí a formação dos antinós, certo? Então, a gente para nesse ponto, nessa aula, e na próxima aula a gente continua um pouquinho mais a respeito desse assunto.